Pode virar não, viu, Azan? Já é uma briga de bancos. É claro que esse texto que eu escrevi, ele é resultado aí de meses acompanhando a notícia. É uma notícia que pode mudar o rumo do futebol brasileiro de uma forma geral. Ela estava inicialmente prevista para ser colocada em prática em 2025, né? Que seria o primeiro Brasileirão organizado pelos clubes e não pela CBF, e há um tempo, aí, desde 2020 mais ou menos, a gente começa a ver essa organização dos clubes, e aí o texto é um resumo disso. Ela já é hoje uma briga de bancos, e é curioso, porque logo no início dessa formação do grupo, dos 40 times, né, dos 20 da Série A e dos 20 da Série B, a primeira frase que eu ouvi, sem brincadeira, foi assim: a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso numa guerra de bancos. E no final foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Tem divisões políticas e divisões na questão econômica também, né? Então, para quem não está muito ligado, tem a Libra, que são basicamente os clubes paulistas, o Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio. Essa é a Libra, tá de um lado junto. Vasco, Botafogo. Isso, o Vasco e o Botafogo estão aí com a Codajás e de um lado a com a BTG. Codajás é Flávio Sveiter, né? Ou inicialmente era Flávio Sveiter, que hoje é vice-presidente de desenvolvimento e projetos da CBF. Perfeito. Lembrando que a CBF ela deu aval para que essa liga fosse formada também, antes mesmo do Sveiter já entrar lá na CBF. E do outro lado tem a Liga do Futebol Forte, que aí tem entre os mais famosos, né, Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Fortaleza. Tem outros também, mas esses são os mais da Série A, os mais relevantes. E aí rola essa briga há muito tempo. E tem uma guerra de narrativas, digamos assim, de um lado que fala que está recebendo muito pouco, e que o Flamengo e que os paulistas estão querendo ganhar muito dinheiro e que é muita grana e que a diferença vai continuar muito grande. E de outro lado, os clubes que reconhecem que de fato a diferença é um pouco maior, no caso do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, por exemplo, só que eles entendem que como os maiores, como os que mais atraem investimentos, mais público e tudo mais, eles merecem ganhar um pouco mais. Os dois lados concordam que esses times maiores, eles merecem ganhar um pouco mais. A grande diferença é em quanto mais eles querem ganhar e quanto mais os outros times da Liga Futebol Forte topam que isso seja menor. Até então havia muita discussão, reuniões, o Petralha xingando o Belintani, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo não abrindo mão, os outros não querendo que fosse medida a torcida por Ibope, por rede social, enfim, várias discussões técnicas, vários pontos que eles divergiam e que foram sendo acertados aos poucos, não todos, alguns deles, né, foram acertados aos poucos. Mas hoje, neste momento, especialmente por conta do anúncio da Liga do Futebol Forte que arranjou a Serengeti, que é uma empresa dos Estados Unidos para ser investidor, essa empresa ela sinalizou com um pagamento já antecipado, com algumas condicionais, com o negócio de tem que ter todos os times envolvidos, ou enfim, 26, 22 times envolvidos, mas que eles topam pagar uma grana como boa vontade, digamos assim. E aí, independentemente do lado que você concorde ou não estou aqui para defender nenhum nem outro, mas a partir do momento que você recebe uma grana de forma antecipada, você basicamente sepulta a chance de um acordo, porque se 22, 25, 26, não importa quantos receberem essa grana adiantada, os outros clubes que não estão envolvidos, eles teriam que, em tese, recomprar essa participação para poder formar o grupo. Então, no momento, tem uma disputa de um lado, que é XP, Live Mode de um lado, Álvares e Marçal de um lado, que são aí os que estão com a grana, que estão com a organização, e do outro lado a Codajás, que bem disse o PVC, tem o dedo do Sveiter, e o BTG como o banco que capta investimento, que capta dinheiro. E aí fica essa guerra que hoje em dia é uma guerra de banco. Eu conversei com o pessoal dos dois lados e há um pessimismo grande de que vá haver união. Inclusive o PVC soltou esses dias na coluna dele, que tem até uma tese de que poderia dividir o brasileiro em dois, que na minha opinião seria horrível, seria um negócio assim muito ruim. Não, é um absurdo. Falando, né? É um absurdo, é um absurdo. É a confirmação de que Eduardo José Fará era o profeta do passado. Que Eduardo José Fará costumava levar jornalistas para sua sala na Brigadeiro Luiz Antônio, o velho prédio da Federação Paulista, abria o livro do Tomás Mazzoni e dizia assim:
Olha aqui, vocês ficam falando de liga, mas aqui tinha 2 campeões e ninguém sabe quem é o campeão até hoje. Isso não pode acontecer. Só para dar nome aos bois, é importante dizer também. Quem representa Álvares e Marçal? Fred Luz, ex-diretor do Flamengo. Quem representa a Live Mode? A Live Mode é quem está comprando direito de Copa do Mundo e tudo mais, e tem uma crise enorme na Copa do Nordeste. A Live Mode não tem mocinho nessa história. Quem trouxe a ideia, disse que no ano retrasado publicou o livro The Club, em inglês, a Liga, em português, comprou os direitos do livro e trouxe o livro para cá e saiu dizendo, vamos fazer isso igual aqui, que é a história da Premier League, foi o Flávio Sveiter, que é representante da Codajás. Flávio Sveiter se tornou vice-presidente de desenvolvimento e projetos da CBF. Segundo o Flávio Sveiter me disse na semana passada, ele não tem mais nada a ver com a Liga e está dentro da CBF como um possível articulador da paz. Acontece que a Codajás pode ter uma comissão se houver um acerto para a formação da Liga. A Assembleia, tem uma nova Assembleia da Liga, da Libra, no próximo dia 16, quinta-feira, depois do Rodolfo Landim voltar ao Brasil. A discussão está muito, muito forte. A questão central para a Forte Futebol é que a Libra apresente um projeto de divisão do dinheiro que seja menor do que 3,5 vezes mais do primeiro para o último que mais arrecada. A Libra diz que tem uma proposta de 3,07. A Álvares e Marçal confirma que recebeu uma proposta de 3,9 de divisão do dinheiro, mas que não era uma proposta da Libra, era uma proposta do Thiago Escuro e do Guilherme Berintani, não representantes oficiais da Libra. Então fica essa conversa de maluco. E no fundo, não pode ter 2 ligas. Tem que ter uma liga só. A questão é que você tem que entrar. E aí, a briga dos bancos que o Danilo descreveu, do lado da Forte Futebol, quem é um dos articuladores é a XP, e do lado da Libra é o BTG.